Dr. Campagnolo era o prefeito do município de Toledo, a quem pertencia o então distrito de Tupãssi, que depois se emancipou e tornou-se Assis Chateaubriand, na época dessa emancipação. Naquele belo dia de 20 de agosto de 1966, nós, modestamente, como sempre, éramos prefeito daquela região, Tupãssi, hoje Assis Chateaubriand, e mais Santa Rosa, Ouro Verde, São Pedro e parte de São José também. E houve a emancipação exatamente neste dia. Houve aquela festança toda ali. Ali reunia a população, o governador discursou, o prefeito discursou, Assis Chateaubriand, através do seu assessor, discursou. Que era o Lima Duarte, o ator. Era, eu acredito que sim, não lembro bem o nome dele, mas era o assessor dele, uma altamente qualificada, tinha um timbre assim, não posso esquecer aquele timbre, são pessoas assim que marcam. E assim formou-se o município de Assis Chateaubriand de hoje. Então, assim começou-se, já diversos prefeitos, o primeiro foi o interventor, o seu Maneco Facão, nós chamamos de Mané Facão, Manuel Ramos. O senhor almoçou junto com o jornalista Assis Chateaubriand? Exatamente, ele estava lá, o Assis Chateaubriand era uma pessoa de porte médio, ele tinha um nível de obesidade, ele estava em cadeira de roda, porque sofreu um AVC, derrame cerebral, mas estava assim, se comunicava bem, lúcido, pela idade dele era avançado, mas muito lúcido, mas era uma pessoa de um pragmatismo e de um carisma. Olha, repórter, desses raros. O escritor, professor Laércio Souto Maior, escreveu um livro, A História de Assis Chateaubriand, isso nos anos 80, e lá ele afirma, através de uma pesquisa que ele fez, não sei como, de que o senhor teria sido contra a emancipação de Assis Chateaubriand. Isso é verdade? Jamais. Se eu já fui bem claro antes da sua pergunta, que o Toledo tinha que se ver livre, quer dizer, se livrar de um peso que era Assis Chateaubriand, porque a população cresceu, as exigências eram enormes, isso aqui era mata, as estradas eram impraticáveis, tinha a Toledo ali onde está Azauri, aquela hoje é cidade, tinha um atoleiro, um banhado de 100 metros, não passava, jipe encorrentado não passava, gritaria de cá e de lá, professores, mas tinha que largar aquilo de qualquer jeito. E foi no grito assim que se fez a emancipação. Mas jamais eu seria contra, porque me prejudicaria o resto do município, que era um município já estruturado, e eu perderia muito em economia, em voto, em política, se eu não emancipasse lá. Assis chegou a ter 139 mil habitantes, segundo o IBGE, naquela época, no começo dos anos 70. Hoje tem 33 mil. A que o senhor acredita essa diminuição drástica na povoação? Boa pergunta. Esta é uma pergunta assim, de valor histórico e de uma visão realística. O que aconteceu foi bem claro. O pessoal do norte, ele é muito mais aventureiro do que o sulino. Chega, derruba a mata, abre a mala, dá negócio, dá pé, suga o que dá e vai levando sua família para a frente. Ali teve a Nice, por exemplo, teve diversos patrimônio que tinha 10, 12 lojas comerciais, lojas miúdas, mas estavam lá. Lojas comerciais, bares, escola, saiu tudo, as escolas fecharam porque não tinha aluno. O comércio fechou porque o pessoal foi embora. Então houve uma saída para o Mato Grosso, e esvaziaram a região e reduziram realmente, a pergunta é verdadeira, uma redução violenta da população. E Toledo também teve esse lance. Hoje estabilizou, mas também teve um maior índice de habitantes e caiu. Tem uma história que corre até hoje em Assis Chateaubriand, um boato, o senhor vai confirmar se é boato ou não, de que a Sadia, doutor Campagnolo, era para estar em Assis Chateaubriand, não em Toledo. O senhor conhece a história? Conheço. Jamais. Não tem procedimento. O povo inventa cada filosofia, cada história engraçada. A Sadia
até a pergunta é objetiva, a Sadia, eu sou o criador da Sadia. A primeira tábua da primeira pocilga de suínos da Sadia em Concórdia, eu era brequeiro na carreta de mulo do meu pai e a madeira veio da nossa serraria. Conhecia as bases, eu era engraxate do sapato do seu Atílio Fontana. E como amigo do meu pai, seu Atílio Fontana, no decorrer dos anos, ele veio visitar Toledo. Meu pai foi um dos colonizadores aqui. E amigo passou uns 8 dias lá na casa do meu pai, aqui próximo à Avenida Maripá. E vamos contar o fato histórico para que não paire a dúvida e que esses boateiros param de fofocar. E então, seu Fontana, um homem de uma visão fantástica, em termos de logística, em termos de empresarial, sem paralelo. E não tinha curso superior nenhum, apenas no curso primário. Ele ficou 8 dias, rodou na região Santa Helena, Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, nem existia a Cichaturma. Não foi, eu posso afirmar com toda segurança. Não foi. E Cascavel, na época, ofereceu o nego e o cachimbo para o seu Atílio Fontana. O seu Atílio Fontana, uma pessoa com 2 metros de altura, um gringo daqueles de 4 costados, calmo, sereno, calculista, ficou dias ali comendo os cabritos em Cascavel e tal, e Cascavel na época, o nome é Cascavel, agitava. E presta atenção no que eu vou falar, se gamou por Cascavel. Ao aprofundar a sua pesquisa, ao chegar mais a fundo no que ele pretendia, instalar aqui um frigorífico dos moldes de Concórdia, mas com visão de futuro, de segurança, verificou que Cascavel não apresentava a segurança que ele queria. O que significava segurança? Cascavel, naquela época, era uma área praticamente 90% litigiosa. Eram grilos e poceiros e a coisa tumultuada e tal. Fechou a mala e olhou para trás. Não vai dar para mim. Vou voltar para o meu Toledo lá, do Vecchio Santo Campagnolo, porque lá tem estabilidade. E a empresa Maripá aqui, que na época não deu as condições jamais daquela de Cascavel, mas ele se fixou aqui e comprou um frigorífico que já existia do Baldiche de Maringá, estavam em fase embrionária, com certa dificuldade, e eles, com a visão do ramo, comprou e instalou e colocou o império aqui em Toledo. Já que o senhor falou de jagunço, havia jagunço em Assis? Em Assis, olha, isso é perigoso falar. Só eu como médico, junto com a polícia daqui, eu fui inúmeras vezes retirar cadáveres enterrados na noite das quebradas lá, assassinados, e fazer o levantamento cadavérico lá mesmo. E isso não foi uma nem 2 vezes. E era praticamente o único médico aqui e atendíamos esse serviço. Ali o serviço de jagunço era muito sério. Muito sério. E, posteriormente, como médico aqui, o que nós atendíamos de pessoas feridas, baleadas, traumatizadas, em função dos litígios de terra lá, era enorme, enorme, enorme. Morreu muita gente? Morreu. O Piquiri levou para baixo muitos cadáveres.